Conhece a lojinha do Bruto Chanchada? Não deixem de conferir, nós temos a camiseta proibida, temos caneca com a pintura do Francis Bacon, camiseta, ó, mãos ao alto, burguês neurótico, que perigo, olha lá, o Marx, o Nietzsche e o Freud empunhando sua sabedoria contra o burguês neurótico e muito mais. Isso aqui você só encontra em www.umapenca.com/andarilho. Vá lá e compre a sua camiseta, compre a sua caneca. Nós estamos expandindo, inclusive, os itens. Tá? Hoje só temos esses itens, mas teremos muito mais. Camiseta do Sartre, camiseta do Nietzsche, camiseta de tudo quanto é filósofo que vocês possam imaginar, camiseta do Há Tantas Auroras que não nasceram ainda. Confirem lá, por enquanto só tem essas, mas teremos mais. Em 2026 teremos novidades, não percam, compre lá. 80 pila a camiseta. E você ainda ajuda o meu menino, porque os lucros desse empreendimento não vai para caridade, não vai para ajudar ninguém, vai para o meu menino, beleza? Compre lá, não perca, não perca. Fala aí, meu amigo. Esse vídeo que você está vendo, que você verá, ou melhor, que você vai ouvir, são vídeos salvos do meu canal excluído do YouTube. Graças à comunidade que se formou ao redor do canal Andarilho e Suas Sombras, foi possível resgatar esses vídeos, porque eu não tinha backup. Então, esses vídeos em específico com a tela preta, foi o Wolf Dog aí que salvou para nós. E salvou apenas o áudio. O que é irrelevante, cara, porque a imagem não interessa, interessava mesmo é a mensagem, né? Então esse vídeo que você está vendo aqui é fruto do Wolf Dog ter salvado os áudios dos vídeos. E infelizmente eu não tinha. Então, no caso você esteja ouvindo o vídeo do Zaratustra, o Zaratustra continuou por causa do Wolf Dog, que mandou os áudios, né? E caso você esteja vendo algum vídeo do Crepúsculo dos Ídolos, infelizmente, né, esses vídeos que o Wolf Dog salvou não foram todos, foram os únicos que sobraram, né? Então ficou inconcluído, faltavam 5 vídeos no máximo, faltava 6 aforismos do Incursões de um Extemporâneo e o Que Devo aos Antigos, é o que faltava. Mas seja como for, aí está um resgate dos vídeos e manteremos a série, né? Então, se você está assistindo aqui, saiba que foda-se o YouTube, vai tomar no cu o YouTube e nós vamos continuar. Eu vou regravar os que eu já tinha feito e vou seguir com o Zaratustra. Graças à comunidade aí em torno do canal. Obrigado a todos que mandaram vídeos, obrigado ao Wolf Dog que mandou esses áudios. E vamos lá, bora pro vídeo aí, né? Sigamos. 21º discurso do Zaratustra. Estamos acabando a primeira parte do livro, hein? Quem diria, como o tempo voa, hein? Parece que foi outro dia que se iniciou aqui com o prólogo e já estamos encerrando a primeira parte, né? Penúltimo capítulo, que é um dos meus preferidos também, né? Junto aí com Das Moscas do Mercado e outros aí, né? Do Caminho do Criador. Enfim, é difícil for citar, a gente cita todos. Mas esse... 21º, da morte voluntária. É um capítulo autoexplicativo também, não tem muito o que elucubrar não, mas tem alguns pontos interessantes nele aqui. Primeira coisa é que é neste capítulo que está aí a famosa referência a Jesus Cristo, famosa referência, e referência elogiosa, diga-se de passagem, né? Aqui é onde o Zaratustra, Nietzsche, diz que Jesus morreu muito cedo. Se ele tivesse vivido tanto quanto Zaratustra, certamente ele teria renegado a sua doutrina. É nesse capítulo que tem essa alusão aí, que é uma alusão elogiosa a Jesus e que remete às alusões elogiosas que o Nietzsche faz a Jesus Cristo durante toda a obra, né? O próprio livro Anticristo, lá no Anticristo, ele vai dizer, né, que o Evangelho morreu na cruz. Que Jesus é uma coisa e a construção do cristianismo e tudo mais é outra, né? Com Paulo e tudo mais ali, né? Uma coisa é Paulo e a galera, outra coisa é Jesus. Aqui fica claro isso também, nesse capítulo. É uma referência famosa aí para quem conhece, aliás, para quem não conhece Nietzsche, né? E procura saber um pouquinho, se depara com essa frase de efeito, né? Ah, se Jesus tivesse vivido mais, ele tinha renegado a sua doutrina. Tal. Nós vamos ver aqui. Outra coisa interessante desse capítulo é que ele vai tratar da necessidade de ressignificar a morte.
tanto para quem é foda, quanto para quem é fuleirinha. A morte tem que ser ressignificada. A morte não pode ser tomada como a morte cristã. Que, diga de passagem, a forma como o cristão interpreta a morte é a forma mais ridícula e esdrúxula que pode existir na face da terra. Porque se eles acreditam que morrendo a pessoa vai ao encontro do céu, ou sei lá como é que chama, vai ao encontro da redenção, né? Vou chamar assim. Então, teria que ser motivo de júbilo, não? Ai, meu pai morreu, que alegria, finalmente ele vai ter com Deus. Tinha que ser comemoração, né? Mas não, é uma hipocrisia, é uma inconsistência do caralho, porque se nega a morte a qualquer custo, né? O cristão, o burguês neurótico atual, nega a morte a qualquer custo, cara. A pessoa fica vegetativa na cama, ai, vamos orar, não pode morrer de jeito nenhum. Sendo que se morrer vai encontrar com Deus, então vai entender a lógica da cabeça desses doentes mentais aí. Então a morte precisa ser ressignificada. Nesse sentido, a morte é um momento que deveria ser um momento que concretizasse a vida, e não um momento a ser fugido, um momento a ser lamentado. E no sentido também de que tem que parar com essa frescura, né? Quem quer morrer, é preciso que a gente ajude essa pessoa a morrer, né? Quem não quer viver, é preciso ter a ajuda de ir embora. Puta que pariu. Consegui voltar a tempo. Ai, nem sei o que é isso. Eu desconfio. É os livros do meu menino da escola. Ainda bem que eu fui lá buscar, né? Livro do meu menino, amigo. Mas enfim. Que, como eu ia dizendo aqui, é preciso ressignificar a morte, né? No sentido do foda, saber a hora de morrer, correta, que é preciso saber a hora de morrer. Até tem algumas questões interessantes aqui no capítulo, que vai dizer, por exemplo, a verdade não fica bem em boca desdentada, boca velha. Tem que saber a hora de ir embora. A morte tem que ser esse momento. O foda, saber a hora de ir que melhor funciona para os herdeiros e para a meta de vida. E vai falar aqui uma questão muito legal que tem nesse capítulo, que o melhor é a vitória, né? A melhor morte é aquela da vitória. Você venceu, você fez a parada, pode ir. E a segunda melhor é a da derrota. Você lutou e morreu em combate. A pior é a do sorriso amarelo, sentadinho, que é do pessoal. Ah, eu quero morrer não. Eu quero viver até os 200 anos, vou ficar aqui, né? Ai, meu Deus, corre pro médico, corre pro hospital. Ai, doutor, tem que viver a qualquer custo, né? Tem que ressignificar a morte nesse sentido e ressignificar para os fuleiros, não é mesmo? Porque tem que parar com esse melindre. Quer morrer? Vamos lá. Eu te ajudo, morra logo, sacou? Que vá. E é preciso tempestades para ajudar a derrubar essas frutas podres das árvores. Puta que massa, hein? Deixa eu ver o que é mais que eu anotei aqui. É mais ou menos isso aí, né? Então, esse capítulo da morte voluntária vai falar do que? Genocídio, né? É preciso ajudar as pessoas para ir embora. É preciso ajudar. No capítulo anterior dos filhos, falou de eugenia, né? Seleção. Precisa fazer uma seleção para os nascimentos. E nesse capítulo vai falar, os podres, os que querem ir embora, precisam ser ajudados a ir embora. E sem encher o saco, né? Então vamos lá, eu vou fazendo a leitura e nós vamos conversando aqui. Penúltimo capítulo da primeira parte do Zaratustra. Quem diria, hein? Como o tempo voa. Da morte voluntária. Um capítulo que eu gosto muito. Só
frases Stallone cobra, praticamente o texto inteiro, aquelas frases, vai fundo, cara, não faço compras aqui mesmo, com louco eu não negocio, eu mato, vai vendo, ó. Muitos morrem tarde demais, e alguns morrem cedo demais. Ainda parece estranho o ensinamento. Morre no tempo certo. Morre no tempo certo, assim ensina Zaratustra. Sim, mas quem jamais vive no tempo certo, como poderia morrer no tempo certo? Oxalá não tivesse nascido. Assim recomendo eu aos supérfluos. E falou tudo, né? Se a pessoa sequer vive no tempo certo, como é que ela vai morrer no tempo certo? Né? Me lembro daquela música do Belchior lá, que fala que o cara... eu esqueci. Eu sempre esqueço. O Belchior é igualzinho Nietzsche. Eu não consigo lembrar os textos. Mas que fala, né? A pessoa caminha para a morte pensando em vencer na vida. Né? Caminha para a morte pensando em vencer na vida. Pois é, cara. As pessoas morrem sem nem ter nascido. A verdade é essa, né? Se a pessoa não vive o tempo certo, como é que ela vai saber o tempo de morte certo? A pessoa sequer caga. Ela tem que tomar remédio para cagar, tomar remédio para dormir, tomar remédio para meter. A pessoa precisa do relógio para fazer isso, para fazer aquilo. A pessoa não tem um tempo dela. Ela não tem um tempo. Se ela não tem o tempo para viver, como é que ela vai ter o tempo para morrer? Excelente questão do Nietzsche aqui. Oxalá não tivesse nascido. Olha o aborto aí. Cadê o aborto para tirar esses filhos de mil pais das barrigas, das ratas prenhas das mães aí, né? Assim recomendo eu aos supérfluos. Mas também os supérfluos dão grande peso à sua morte. E também a nós mais vazia deseja ser quebrada. Cara, vidinhas medíocres, vidinhas esdrúxulas, vidinhas ridículas. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, meu Deus, o fulano vai morrer. Cara, é igualzinho falou mesmo, é uma noz. Você quebra a noz, não tem nada lá dentro, mano. É uma noz vazia, mas quer ser celebrada, né? Quer ser quebrada. As pessoas ficam, ai, a vida é um caminho para o nada, não faz sentido, eu vou morrer. Como se para a vida medíocre do cara, para fazer sentido, teria que ser eterna. E na eternidade ele vai fazer o quê? Fica jogando joguinho, lá na frente do computador, lá, jogando joguinho, tomando café, e pensando, nossa, velho, você viu? O Lula roubou. O Bolsonaro roubou. Ai, o Lula roubou. Ai, o IPI. Ai, a taxa do Trump. O cara quer viver eternamente para isso, cara. Aí o cara vai morrer. O que o cara fez na vida? Qual é o valor da vida do cara? O cara viveu para chegar no final de semana, para no domingo ele ficar com agonia que segunda-feira ele volta. E assim vai. Uma vida medíocre, ridícula, esdrúxula. E o cara fica agarrado naquilo. E os parentes agarram. Ai, papai, mano. Que mané, papai. Vambora, né? Não quero ofender ninguém, não. Todos dão grande peso ao fato de morrer. Mas a morte ainda não é uma festa. Os homens ainda não aprenderam como consagrar as mais bonitas festas. Eu vos mostrarei a morte consumadora. Consumadora de consumar. Não é de consumir, não, é de consumar, né? Eu vos mostrarei a morte consumadora. A morte que consuma, que termina, né? Que finaliza. Eu vos mostrarei a morte consumadora, que se torna um aguilhão e uma promessa para os vivos. Um aguilhão, é uma cutucada. A morte que fala assim,
Bora, meu filho, vamos pra frente. Bora. Vamos pra frente que ali vai estar melhor. Vamos lá. É isso que ele tá falando, né? Morte que é um aguilhão. Pá. Aquele que consuma a sua vida, morre a sua morte. Vitorioso, rodeado de esperançosos e promitentes. Tá vendo? O cara que chega naquele objetivo que ele tem da vida dele, a morte é uma consagração da vida que ele levou. Né? Pensemos aí, não vou dar exemplo não, que fica chato os exemplos, né? Não vou dar exemplo não. Mas o cara que chega lá, ele nasce a esperança, os promitentes. Eu vou dar um exemplo mais fácil, que eu pensei que o Bukowski, cara. O Bukowski foi, viu, venceu e morreu. A morte do Bukowski é a consagração da vida dele. Ele não arredou uma linha durante a vida inteira. E a forma como ele viveu, ele foi parar na cadeia, no hospital, no banco de praça, naquelas pensão vagabunda. Mas ele conseguiu. Olha os livros dele aqui, mano. Ele escrevia. Ele era um escritor. Ele chegou lá. A morte dele é a consagração. Vários fuleiros nos momentos de agonia, de angústia, de tudo mais, pega um trem desse do Bukowski aqui e fala, caralho, mano, é isso. Ó. Do mesmo jeito que o próprio Bukowski, quando novo, ficava lendo a história de vida dos compositores, que ele gostava muito de música clássica, e ficava, caralho, olha esses caras, que doideira. Sacou? Estão carregando fogo, né? Aquele que consuma a sua vida, morre a sua morte, mas o fogo, a chama da vida que ele carregava continua, porque ele chegou lá, sacou? Ele tinha a chama, carregou a chama, e essa chama vai para frente, cara. Ele conseguiu. A morte é uma consagração da vida que chegou lá, sacou? Bukowski morreu, mano. Você fala, porra, o cara foi, viu e venceu, mano. A morte é o fecho daquilo. E o fogo continua ardendo. Sacou? Assim se deveria aprender a morrer. E não deveria haver festa em que tal moribundo não consagrasse os votos dos vivos. Morrer assim é a melhor coisa. Mas a segunda melhor é morrer na luta e prodigalizar uma grande alma. Porque é aí que está o ponto, cara. Você ser na vida, lógico, a vitória consagra tudo. Né? Não é a boa causa que consagra a guerra. A vitória na guerra é que consagra a boa causa, né? Palavras do Nietzsche, diz de passagem. E é bem isso. Agora, se você, a vitória não depende de você, cara. O combate depende. É igual o combate, cara. Lembra a Cúpula do Trovão lá do Mad Max? 2 homens entram, um homem sai. Um só é vitorioso. Mas a obrigação nossa é combater. Ganhar ou perder, cara, é outros 500. Ganhar é a consagração, cara. Ganhar é o foda. Mas numa batalha não é todo mundo que ganha. O negócio é o combate, cara. Combater. Eu morri combatendo, cara. Morri aqui de pé, ó. Igual o espartano que foi pego escravo lá e se suicidou com cabeçadas na parede porque se recusou a pegar o pinico do cara lá. Ele perdeu. Mas ele perdeu ganhando. Porque ele combateu, morreu em combate. Né? Mas igualmente odiosa para o combatente e para o vencedor, olha para você ver. Aí já vem, já colocou o combatente e o vencedor lado a lado, ó, escuta aí. Mas igualmente odiosa para o combatente, é o que perdeu, e para o vencedor, é vossa morte de sorriso amarelo, que se aproxima furtivamente como um ladrão.
E, no entanto, chega como um senhor. E chega como um senhor mesmo, porque o desespero é total, haja médico, haja remédio, haja oração, não vou morrer, ai que medo, ai que horror, ai a vida não tem sentido porque a gente morre, a morte domina, né? Muito ao contrário, eu nem digo muito ao contrário, não sei, mas aquela ideia do Dasein lá do Heidegger, que se esquece que somos um ser para a morte, né? Esse esquecimento de que somos um ser para a morte, né? ou melhor, um estar para a morte, né? Porque nós não somos ser, né? Somos um estar aí para a morte, né? Um estando aí para a morte. Esse esquecimento tem muito a ver com esse senhorio da morte, né? Pensamos que se a morte vier não vale a pena viver, não faz sentido. É a morte de sorriso amarelo. Ai, que lindo. Eu vos faço louvor da minha morte, a morte voluntária, que vem a mim porque eu quero. Aí eu me lembro muito bem que aqui nos seminários do Jung, aqui, o bocó do Jung e os amiguinhos dele, fica lá, olha, a loucura do Nietzsche é tamanha que ele acha que pode ter o controle sobre a morte, que a morte vai vir para ele a hora que ele quiser. Como se fosse assim, ele estivesse sentado e falasse, morte, vem em mim, morte, eu vou morrer. Né? Não é esse sentido que ele está dizendo, né? Porque ele está falando, ó, a morte vem a mim porque eu quero, é mais no sentido, igual de Jesus Cristo, é um grande exemplo. A morte foi para Jesus Cristo porque ele queria. O Sócrates, outro grande exemplo, a morte foi para o Sócrates porque ele queria. Eles se colocaram naquela situação e foram até o fim naquela situação de encontro à morte. É nesse sentido. Não no sentido do sorriso amarelo que deita na cama e fala, essa noite eu vou morrer. Beleza? Não é isso. Aí vem a grande questão, né? E quando irei querer? Quem tem uma meta e um herdeiro quer a morte no tempo certo para a meta e o herdeiro. Tem que saber deixar o time, tirar o time de campo, né? A meta, se você é uma barreira para a meta ou você é uma ponte, um caminho para a meta, né? Está na hora do herdeiro brilhar ou você vai continuar travancando o caminho? E, por reverência à meta e ao herdeiro, não mais pendurará coroas ressequidas no santuário da vida. Em verdade, não quero semelhar-me aos cordoeiros. Eles puxam seu fio ao comprido e nisso andam sempre para trás. Basta imaginar esse cordoeiro aí, pipeiro. Esse cara vai desembolar a linha da pipa e vai esticando ela e andando para trás, né? Essa é a analogia, simples. E cordoeiros é isso. Alguns se tornam demasiado velhos também para suas verdades e vitórias. Uma boca sem dentes não tem mais direito a todas as verdades. E todo aquele que deseja a glória tem que despedir-se a tempo da honra e exercer a difícil arte de, no tempo certo, ir-se embora. Aqui vem, né, uma série de conselhos aqui que são muito fáceis de a gente visualizar na vida, né? Tem aquele dito bobinho da internet que fala ou você morre cedo ou vive o bastante para se tornar um vilão. Não tem essa paradinha que os molequinhos falam na internet aí? Ou você morre cedo ou vive o tempo demais para se tornar vilão. E você vê vários exemplos disso, né? Tem exemplo aí do Rica Games, tem exemplo aí de bandas, enfim, exemplos os mais variados, né? O que o Zaratustra está querendo dizer é, ou você vive o tempo certo, ou você se torna indigno dos projetos da sua vida e da sua verdade. É isso que ele está falando, né? Para usar essa analogia com a frasezinha da internet aí. Bom,
e todo aquele que deseja a glória tem que despedir-se a tempo da honra e exercer a difícil arte de, no tempo certo, ir-se embora. É preciso cessar de deixar-se comer quando se é mais saboroso. E isto sabem aqueles que desejam ser longamente amados. É preciso cessar de deixar-se comer quando se é mais saboroso. Isso sabem aqueles que desejam ser longamente amados. Traduzindo para o nosso português brasilino, é preciso deixar um gostinho de quero mais. Entendeu? Você não pode entregar tudo, porque se você entregar tudo, vai acabar. Então você tem que saber a hora ali, você tem que deixar aquele gostinho de quero mais. Serve até para paquera, viu, seus cuzão? Vocês que não sabem paquerar aí, aprendam isso, beleza? Tem que deixar o gostinho de quero mais aí. Agora vem o contraponto, ó. É certo que existem maçãs ácidas, cuja sina requer que aguardem até o último dia de outono. E elas se tornam simultaneamente maduras, amarelas e enrugadas. Triste, né? Mas tem. Em alguns, o coração envelhece primeiro. Em outros, o espírito. E alguns são idosos na juventude. Mas, quando se é jovem tardiamente, fica-se jovem longamente. Puta que pariu. Isso aqui, cara, tem, para usar as palavras da galerinha aí, tem um ensinamento prático, uma sabedoria prática muito grande. Porque eu vou dar um exemplo aqui, mórbido disso. Michael Jackson, o grande artista Michael Jackson. Sabe o Michael Jackson? Ele é um cara que foi idoso na juventude. E foi ficar jovem tardiamente, né? Só depois de adulto e tudo que ele conseguiu ser criança. E morreu criança, né? Ele foi idoso na juventude. Se tornou jovem muito tarde, né? E não conseguiu sair dessa juventude, dessa infância dele. Esse é um exemplo mórbido. Mas tem exemplos mais próximos de nós. Liciel Franco fala uma coisa interessante demais. Os caras falaram com ele: você tá careca, barbudo, você tem vergonha, não, cara? Você toma juízo. Ele falou assim: cara, ele é mais velho do que eu. Eu acho que ele é 6 anos mais velho do que eu, o Liciel. Mas nesse ponto eu concordo, eu tô junto dele nisso aí. Ele falou: cara, eu tenho a mesma cabeça que eu tinha quando eu tinha 14 anos, cara. Não mudou. Eu tô a mesma coisa. Cada dia pior, diga-se de passagem. Eu tenho essa mesma tesão, essa mesma gana, essa mesma incerteza das coisas da vida, essa mesma dúvida. Eu tenho isso com 40 e tantos anos, o Liciel falando. E eu digo mesmo, tenho isso com 40 anos. A mesma incerteza, a mesma dúvida, o mesmo deslumbramento, a mesma ingenuidade. Provavelmente isso é doença mental? Sim. Mas fazer o quê? É o que eu sou, né? Eu sou esse jovem, fica-se jovem longamente, cara. Então eu estou aqui jovem longamente, né? Eu fico pensando, quando eu era criança, tinha a idade do meu filho, e olhava para o meu pai, né? E eu pensava, porra, caralho, nossa, olha, pessoa velha, né? Sabe das coisas, né? Tem seriedade, tem tudo. Hoje eu tenho essa idade e não vejo isso, cara. Que coisa, né? Para não poucos, a vida é um malogro. Ah, agora começa, hein? Agora começa. Lembra? Vai! Oh, arruma esse carrinho, Marcos. Taca-lhe pau, né? Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Agora começa. Agora vem a questão do genocídio. Escutem aí, que discurso bonito. Para não poucos, a vida é um malogro. Um verme venenoso lhes corrói o coração. Que cuidem, então, para que a morte lhes seja bem sucedida. Vai embora, cara. Ai, a vida não sei o que. Ah, eu sou pessimista.
Ai, a vida não tem sentido. Ai, a vida não sei o que. Então morre logo, cara. Vai embora. Não enche o saco. Morra. Muitos não chegam a ficar doces. Apodrecem já no verão. O que os prende ao galho é a covardia. São esses aí, né? Os que hoje em dia se dizem pessimistas, se dizem lúcidos, dizem não sei o quê. O que você está fazendo aqui na vida, então? Vai embora, cara. Morre. Mas o que os prende ao galho é a covardia. São demasiados os que vivem e por tempo demais permanecem presos aos seus galhos. Que venha uma tempestade e arranque da árvore tudo que é podre e bichado. Que venha uma tempestade e arranque da árvore tudo que é podre e bichado. Quantas tempestades já vieram, né? Quantas tempestades são combatidas. Precisava vir umas tempestades novas aí para dar uma chacoalhada nessa árvore. Tem muito supérfluo enchendo o saco. Que venham os pregadores da morte rápida. Seriam para mim os verdadeiros temporais a sacudir as árvores da vida. Mas ouço apenas pregarem a morte lenta e a paciência com tudo terrestre, não é? Eu também escuto esses pregadores da morte lenta. E como ficam ofendidos eles. Ai, meu Deus do céu, vai encontrar com Deus, cara, né? Vai embora. Vos pregais paciência? Vós pregais paciência com o que é terreno? Aí vem essas frases de efeito do Nietzsche, né? Olha o Stallone cobra Nietzsche aqui, ó. Vós pregais paciência com o que é terreno? Mas é o terreno que tem demasiada paciência convosco, blasfemadores. O terreno tem demasiada paciência. É preciso que os seres humanos saudáveis façam a tempestade para varrer com esses pesos mortos da terra, pelo amor de Deus. Aí vem falando, agora vem falar de Jesus, ó, escuta aí, falar de Jesus, o Zaratustra Nietzsche, ó. Em verdade, morreu cedo demais aquele hebreu que é honrado pelos pregadores da morte lenta. E para muitos foi uma fatalidade, desde então, que ele morresse cedo demais. Ainda conhecia apenas lágrimas e a melancolia do hebreu, juntamente com o ódio dos bons e justos. O hebreu Jesus, então, foi acometido pelo anseio da morte. E percebam que interessante, o Nietzsche, o Zaratustra, aqui fala que o Jesus só conhecia as lágrimas e a melancolia do judeu, né, que é o hebreu, e o ódio dos bons e justos. Ou seja, o Nietzsche, o Zaratustra, coloca Jesus como um deles. Jesus também é um que sofreu o ódio dos bons e dos justos. Jesus também é um dos nossos, é o que está dizendo aqui. Interessante isso, né? E é uma coisa, como eu disse no início, eu acho, se já tiver dito eu vou repetir, se não eu vou falar aqui, que é aquela questão que fala no anticristo, que o evangelho morreu na cruz. Jesus Cristo seria o único cristão de verdade. Jesus Cristo enquanto uma espécie de espírito livre, enquanto um quebrador de tábuas velhas. Não, uma linha reta, uma meta. É isso, cara. Que o vosso morrer não seja uma blasfêmia contra os homens e a terra, meus amigos. Eis o que suplico ao mel de vossa alma. Porra, é o que eu falo. Esses mongoloides que se dizem pessimistas, não sei o que são só uns frouxos. Mano, o fato de você morrer não coruspuca, não suja, não acaba com a vida de todo mundo, não. Com a vida, com a existência, não, mano. Você é apenas um que vai morrer. Como tudo vai morrer. Outro dia nós estávamos assistindo um vídeo aqui falando sobre os nossos antepassados de outras espécies, né? Vídeo de evolução das espécies, que tinha lá desde o surgimento dos organismos aqui no planeta Terra, até o surgimento dos vertebrados, dos não sei o quê, dos mamíferos, até o ser humano.
né? E aí a gente pensando, porra, todos os nossos antepassados tiveram que morrer para nós estar aqui. Eu pensei, tudo tem que morrer para nós estar aqui. A vida é um devir. Não é tudo vai para o nada, tudo se transforma. Todo mundo que existia morreu e hoje todo mundo está vivo e amanhã todo mundo vai morrer, vai ter outras vidas. E toca para frente, cara. Essa vidinha medíocre sua não é especial. Para que você quer viver eternamente? Por que você acha que faria sentido você emporcalhar? Você vai cagar 5.000 toneladas de bosta para ficar jogando joguinho. Que é porra é essa, cara? Pelo amor de Deus, mano. Então que o vosso morrer não seja uma blasfêmia contra os homens e a terra, mano. Seu morrer é só a morte. Se você cumprir o sentido da sua vida, o seu morrer é uma bênção. O seu morrer é uma inspiração. O seu morrer é passar o fogo adiante, cara. E não querer apagar o fogo. Ai, como eu vou morrer? Não faz sentido nenhum a vida. Mano, então morre logo, cara. Sabe? E não tenha filho, não. Morre sem filho, que é menos uma estirpe de falhos e doentes para atrapalhar, para encher o saco, cara. Menos uma. Morra sem filhos. E se tiver filho, você mata ele e depois se mata para não ter perigo. Beleza? Em vosso morrer devem ainda refulgir o vosso espírito e a vossa virtude, como um crepúsculo a incendiar a terra. Ou então, vosso morrer terá malogrado. Assim quero eu próprio morrer, de maneira que vós, amigos, ameis a terra por minha causa, ameis mais a terra por minha causa. Porra, olha que foda. Assim quero eu próprio morrer, de maneira que vós, amigos, ameis mais a terra por minha causa. E quero me tornar terra de novo, de modo a ter sossego naquela que me gerou. Puta, sem comentários, né? Sem comentários, bonito, né? Em verdade, tinha uma meta Zaratustra, e lançou sua bola. Agora sois os herdeiros de minha meta, amigos, e vos lanço a bola de ouro que nós recebemos, né? Olha eu aqui, em pleno 2025, na frente de um celular, falando sobre esse texto e sobre questões que envolvem a minha, a sua vida, a vida de todos aí, né? A bola está lançada. Aqui é a bola. E estou eu aqui lançando. E você que está me ouvindo aí, se está ouvindo até agora, com certeza vai lançar. E assim a coisa vai, o fogo se mantém. Essa ideia do fogo tão antiga, primitiva, né? Manter o fogo. Porque antes não se tinha o controle de como fazer o fogo. Você tinha que manter o fogo. Aquela ideia dos gregos, a tocha olímpica, o fogo que o Prometeu foi lá roubar. Aquela ideia do fogo do livro A Estrada, do Cormac McCarthy, que tem um filme que é muito bom também, né, que o pai fala com a criança, precisamos manter o fogo, você carrega o fogo, é esse fogo, é essa bola de ouro que o Zaratustra Nietzsche está falando aqui, ó. Isso é uma bola de ouro que ele lançou. E eu estou aqui rebatendo a bola e lançando aí para frente, cara. E você vai lançar, espero que lance, e que essa bola continue, cara. E essa bola é pesada. Os fracos que tenham os braços arrancados ao tentar segurar essa bola. E os fortes que brinquem com ela. Esse é o recado aí, mano. Mais do que tudo, amigos, gosto de vos ver lançar a bola de ouro. Por isso me demoro ainda um pouco na terra. Perdoai-me. Assim falou Zaratustra. Puta que pariu, hein? E é isso, cara. Esse capítulo, ó. Por isso me demora ainda um pouco na terra, perdoai-me. Quem não gosta, né, de ver a bola lançando? E o Nietzsche, infelizmente, foi um cara que não viu isso. Viu muito pouquinho antes dele ficar doido, né? Antes dele ir pro hospício, aí que ele já não viu mais nada mesmo. Mas viu muito pouquinho, cara. Ficou ali até o limite. Mas aí cabe a nós, agora, né, lançar essa bola de ouro aí, esse fogo. E é isso, cara. E quem não quer, quem se queima com esse fogo, tem que ser atirado às chamas mesmo. Quem não tem força para segurar essa bola de ouro, que tem os braços arrancados e que morra. A gente não pode deixar mais essa galera sujar a vida, cara.
dificultar a vida. Olha que vida sem noção que a gente vive, sem sentido, cara. Culturalmente falando. É uma vida no qual a crueldade é voltada para dentro de nós mesmos. Cara, tem gente que segura até mijo, cocô, mano. A bosta vira uma pedra dentro do intestino, o cara segura. É um sofrimento contra si mesmo. O cara não pode dormir na hora que quer, não pode acordar na hora que quer. Que vida de escravidão maluca que é essa? Quem foi o pilantra que inventou isso aí, cara? Quem é o pilantra que mantém isso aí? São esses. Esse homem médio, esse neurótico burguês, esse empesteado, os nossos inimigos, cara, que nós temos que dar um jeito de combater, que eu não sei como. Mas a bola está sendo lançada. Tentativas já houveram, tentativas que não deram certo, tentativas feitas por gente medíocre também. Vamos que vamos, cara. É isso aí. Na semana que vem, da virtude dadivosa, que chama, né, o último dos discursos do Zaratustra, da virtude dadivosa. E vamos encerrando aí a primeira parte do Zaratustra. Quem diria, hein? Quem diria, cara? A primeira parte já foi. Que legal, que bacana, hein? Ai, que bacana, cara. Eu gosto muito de fazer esses vídeos e o da Virtude Dadivosa talvez seja um vídeo especial, grandão, porque é um capítulo um pouco maior e, enfim, talvez eu faça mais de um vídeo da Virtude Dadivosa, talvez eu faça um vídeo só, talvez eu faça um vídeo entre atos, né? Entre a primeira parte e a segunda, talvez eu não faça, tudo é uma incógnita, não sei. Semana que vem, com certeza, é da Virtude Dadivosa, e eu espero que você esteja lendo essa porra desse livro do Nietzsche aí, viu, seu cuzão? Não fica só... Quem escuta 50 minutos de vídeo, lê, né? Espero que esteja lendo, nem que seja comigo, pega e vai lendo comigo, assim, ó, que bacana, ó. Vamos ler, larga a mão de ser burro aí, larga a mão, beleza? E tchau, falou!